Senhor, nós dependemos do Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Somos incapazes, Senhor Deus, de fazer algo bom sem o Senhor. Somente o Senhor é bom. Um Deus de amor, Deus de misericórdia, que veio até nós, Senhor. Nós que estávamos em nossas mazelas, Senhor Deus, mergulhados na lama do pecado, Senhor. Mas o Teu amor foi tão grande, Senhor Deus, que o Senhor veio até nós, nos resgatou, nos lavou, nos limpou e nos fez reis e sacerdotes, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de tocar na Tua palavra, de conhecer o Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós, Senhor. O Senhor quer ser conhecido pelo homem, Senhor Deus. E nós estamos aqui nessa manhã buscando conhecer o Senhor. Nos ajuda. Se não for o Senhor a falar, Senhor Deus, nós nada ganharemos. Então que o Senhor edifique o nosso coração nessa manhã. Queremos aprender do Senhor, sermos disciplinados pelo Senhor, enxergar como o Senhor enxerga, sentir como o Senhor sente. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos prosseguir com o assunto, né? De criação de filhos. Nós, nas últimas reuniões, nós falamos daquele tripé necessário na vida dos pais para que possa haver uma boa educação dos filhos no lar. Os irmãos lembram quais são esses 3 itens que nós citamos nas 3 reuniões anteriores? Amor, disciplina, dedicação. Pô, show de bola. Os jovens estão de parabéns. Amém. Dedicação, amor e disciplina. Muito bom, fico feliz. Então, irmãos, esse é o tripé que deve haver na vida dos pais para que a gente consiga prosseguir no assunto de criação de filhos. Dedicação, amor e disciplina. Muito importante, irmãos. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Gênesis 18, 17. O que nós pretendemos falar nessa manhã, irmãos? Nós pretendemos falar sobre os ídolos ou os anátemas que nós devemos retirar de nossas casas. Gênesis 18, 17. O Senhor falando de Moisés, o Senhor falando de Abraão aqui nesse versículo, citando Abraão como exemplo de pai. Então o que ele fala? E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Por que em Abraão, aqui no versículo 18, ele fala que virá a ser uma grande e poderosa nação e serão benditas todas as nações da terra? Por que o Senhor fala isso? Ele vai explicar no versículo 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele, Abraão, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele creu no Senhor, foi chamado para uma terra distante, onde não conhecia, obedeceu o Senhor, levou sua família, caminhou com o Senhor em tendas, de altar em altar,
E o Senhor conhecia o coração de Abraão. O Senhor sabia que de Abraão viria uma grande nação. Por quê? Somente por causa de Abraão? Não, irmãos. É por causa que Abraão, ele iria ensinar a sua descendência, iria ensiná-los a guardar o caminho do Senhor e a agir com justiça e com juízo. Então, hoje nós vamos tocar muito nessa palavra, juízo, irmãos. O que é guardar justiça e guardar juízo? Fazer justiça quer dizer que ele ensinaria a sua casa a ser uma casa honrada, íntegra, indo segundo o caminho justo de Deus. E o que é fazer juízo, irmãos? O que nós temos que fazer em nossas casas? Fazermos juízo. Juízo é uma palavra muito importante em relação à criação dos filhos. E para nós entendermos o que é fazer juízo, vamos lá a Jeremias, capítulo 15. Názio. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Fala assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas tu não voltes para ele. Obrigado. Eu queria frisar essas palavras aqui, tá, irmãos? E se apartares o precioso do vil. Então, o que é fazer juízo, irmãos? Esse juízo é um juízo de discernimento, que é separar o precioso do vil, o justo do injusto, o santo do impuro. Eu queria retomar o versículo que o Názio abriu essa manhã, porque lá em 1 Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo separado. Separado para quê? O Názio explicou aqui nessa manhã para que nós fomos separados. E essa separação, irmãos, ela deve ser prática em nossa vida e principalmente na criação dos nossos filhos. As nossas casas, os nossos lares, não podem ser como as casas do mundo, irmãos. Não podem ser como os lares do mundo. Na nossa casa não pode ter algo vil, não pode ter ídolos, não pode ter anátemas. E para isso, nós temos os pais que fazermos um juízo de discernimento. Assim como Abraão ensinou aos seus filhos a guardarem justiça e fazerem juízo. Então, o que é fazer juízo, irmãos? Fazer juízo é ter discernimento espiritual de que aquilo que está na sua casa, aquilo que entra na sua casa, é do Senhor ou não. Nós temos que fazer essa separação, irmãos. Porque você não pode semear uma boa semente num coração que está amando as coisas do mundo, que está repleto das coisas do mundo. Porque senão a semente vai ser danificada. Então, irmãos, fazer juízo é separar dentro de casa aquilo que vai ajudar na edificação dos filhos do Senhor, daquilo que vai atrapalhar na edificação deles, irmãos. Continue em Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Jeremias 1, 9. E eu vou sempre pegar esses versículos e aplicar na criação de filhos, tá, irmãos? Fala assim: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras
na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares. Então, olha o que o profeta tinha que fazer, irmãos. Ele tinha que fazer o quê? Arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Nós só podemos construir algo, irmãos, quando aquela construção anterior é derrubada. A gente vê isso acontecer nas obras, né? Alguém quer construir alguma coisa no terreno, alguma coisa nova, ele primeiro vai derrubar aquela construção antiga, vai implodir, vai arruinar, vai limpar o terreno, para daí começar a construir algo novo no terreno. Então, essa é a ordem que o Senhor colocou para o profeta. Arrancares, derrubares, destruíres e arruinares. E também para edificares e para plantares. Então, a plantação, a edificação só vem depois que nós conseguimos arruinar, derrubar, destruir aquilo que não presta, irmãos. Aplicando isso na criação dos nossos filhos, irmãos, na edificação das nossas casas, nós temos que arrancar, destruir, arruinar tudo aquilo que vai prejudicar a edificação do Senhor na vida dos nossos filhos. Esse é o primeiro trabalho dos pais na vida dos filhos. Tirar fora, porque nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Então, na nossa casa, não deve haver mistura de coisas do mundo e de coisas do Senhor. Então, esse juízo que estamos falando é o discernimento espiritual que os pais têm que ter em sua casa para poder retirar das coisas que não são do Senhor e que podem ser uma grande interferência naquilo que o Senhor quer fazer. Ou que podem ser usadas em oposição ao que queremos semear, que é o caminho do Senhor. Assim como Deus colocou no Jardim do Éden, irmãos, Adão. Ele colocou Adão para quê, irmãos, no Jardim do Éden? Para lavrar e para guardar. Por que guardar, irmãos, no Jardim do Éden? Porque o Senhor sabia que ele tinha uma serpente. Tinha um inimigo. Havia um maligno. E guardar, irmãos, é colocar uma cerca em volta. Isso que é guardar. Então ele tinha um trabalho de lavrar, mas também tinha um trabalho de cercar, de proteger. Esse, irmãos, é o trabalho dos pais na vida dos filhos. Porque assim como existia uma serpente no Jardim do Éden, hoje essa serpente se transformou em quê, irmãos? Essa serpente se transformou em que hoje, irmãos? Um dragão. Não é mais aquela serpentezinha do Jardim do Éden. Hoje é um dragão, irmãos. Hoje o mundo está muito mais perigoso do que na época de Adão, irmãos. Os irmãos confirmam isso? O mundo hoje está muito mais maligno, irmãos. Então nós, como pais, temos que guardar os nossos filhos. Esse é o nosso papel, irmãos. É o papel que o Senhor nos deu. De lavrar, de edificar, mas também de guardar os nossos filhos. Então tem coisas em nossos lares que vão atrapalhar na criação dos nossos filhos. E nós temos que fazer juízo dessas coisas. O que é fazer juízo? É o discernimento espiritual daquilo que vai fazer mal na edificação dos nossos filhos. Isso é fazer juízo, irmãos. Tem um exemplo no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 35, versículo 2, porque a gente leu que Abraão iria ensinar seus filhos, a sua descendência, a fazer justiça, fazer juízo e guardar o caminho do Senhor. Então Jacó, que é neto de Abraão, quando ele é chamado a Betel, o que é Betel, Roberto? Betel é casa de Deus. Quando Jacó foi chamado a casa de Deus, o que ele fez, irmãos? Gênesis 35, versículo 2.
Gênesis 35, versículo 2. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Então, no versículo 1, ele é chamado a Betel, que é a casa de Deus. Ele sabe que tem que se apresentar ao Senhor, mas ele vai de qualquer maneira, irmãos. Ele vai com a família. Ele não vai sozinho. Ele vai com toda a sua casa. Mas o que ele ordena para a sua casa? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Lembra que Raquel, a esposa dele, escondeu um ídolo debaixo dos vestidos? Pegou da casa do pai? Então existiam ídolos na casa de Jacó. Ídolos feitos de escultura, feitos de barro, de pedra. Hoje isso não é tão comum, irmãos, nos nossos lares. Apesar que existe, né? Imagens, né? Mas na casa do crente é meio difícil, né? Existir uma imagem de alguma coisa que você adora, né? Religiosa nesse sentido. Mas não nos enganemos, irmãos. Hoje, os ídolos, eles são mais sutis. Ídolo é tudo aquilo que prende o nosso coração. Tudo aquilo que nós amamos. Isso se torna um ídolo em nossa vida, irmãos. E agora eu posso dizer, na casa dos cristãos hoje em dia, existem muitos ídolos, irmãos. Existem muitos anátemas que nós temos que retirar dos nossos lares. Algumas vezes os pais perguntam, né? Por que meu filho está pensando dessa maneira? Por que meu filho está agindo assim? Por que meu filho está com certo comportamento? Da onde ele aprendeu isso, irmãos? Tem pais que se perguntam. Por que meu filho está me respondendo dessa maneira? O que acontece, irmãos, é que os pais não têm tirado os ídolos que estão dentro das suas casas. Nós temos que guardar, irmãos. E isso não é ser radical. Nós temos que tirar das nossas casas tudo aquilo que traz maldição. Tudo aquilo que aborrece a Deus. E que vai atrapalhar na edificação dos nossos filhos. Nas nossas casas não podem ter anátemas, ídolos e coisas abomináveis. Nós precisamos purificar as nossas casas. E quanta coisa, irmãos, há em nossas casas. Só que muitos crentes têm medo de fazer isso. Por quê? Porque vão ser taxados de legalistas, religiosos, radicais. E muitas vezes dão um pouquinho de Cristo para os filhos, mas também dão um pouquinho de mundo. Para equilibrar, né? Vamos equilibrar esse jogo aí? Não é só Cristo, ele tem que ter um pouquinho de mundo também, senão vai acontecer o que com ele? Ele vai sair correndo para o mundo. Tem muitos pais que pensam assim, sabia? E é impressionante, irmãos, esse tipo de pensamento. Não, eu tenho que dar um pouquinho de mundo para o meu filho, senão ele não vai aguentar, ele vai sair correndo, vai querer conhecer. Irmãos, nós somos um povo separado, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, perdão. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusividade, sem mistura. Nós não devemos ter medo, irmãos, de fazer essa separação nas nossas casas. E eu me coloco junto com os irmãos. Porque hoje é muito difícil fazer essa separação, irmãos. Para começar, nós temos que ter discernimento espiritual para poder fazer isso. Para poder entender o que nas nossas casas é um anátema. O que nas nossas casas é um ídolo. O que nas nossas casas está atrapalhando a edificação de Cristo na vida dos nossos filhos. Então vem a pergunta: quais são os ídolos de hoje, da nossa geração, que nós temos que tirar das nossas casas? Vamos lá, Romanos, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 28. Fala assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles não se importaram, irmãos, não se interessaram em conhecer a Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Agora, olha como essas pessoas estão, irmãos. Versículo 29. Estando cheios de toda a iniquidade, vai anotando aí, tá, irmãos? Os itens. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. A lista é grande, né? Ainda cabe mais. Não é uma lista exaustiva, né? Ainda cabe mais coisa aqui. Agora, a questão é o quê, irmãos? Nós devemos discernir pelo Espírito que coisas em nossa casa ajudam para que essas coisas que nós acabamos de ler estejam no coração dos nossos filhos. O que nas nossas casas coopera para que esse mal, para que essa iniquidade esteja no coração dos nossos filhos? Os irmãos têm alguma sugestão? Que coopera para o que aumentar? Isso. Esse mal. Sim. Vamos ver se os irmãos acertam. Para mim, o maior vilão aí é o celular. Tem tudo isso e mais alguma coisa. Matou a charada, Roberto. Eu ia falar televisão, né, Roberto? Tela. Aí você tem tela dentro do celular. Então vamos ser bem objetivos. Tem TV, computador, celular. Bem honesto com a gente. Vamos ser bem objetivos, irmãos. Hoje, a televisão, as telas estão cooperando ou estão atrapalhando a edificação dos nossos filhos no Senhor. Esse é um fato que nós temos que reconhecer. Aí você inclui aí a televisão, o celular, o tablet, qualquer tipo de tela, irmãos. Vou fazer um pequeno histórico aqui para os irmãos da televisão. Porque a televisão existe mais ou menos o quê? Uns 80 anos? Eu conheço desde 1970. Nos 80 anos, bota aí. Nos Estados Unidos, né? Então tem mais ou menos 80 anos que a televisão está moldando uma sociedade. E é uma ferramenta poderosa, tá, irmãos? Então, em 1940, isso aqui é uma estatística nos Estados Unidos, né? Em 1940, mais ou menos 10% da população tinha televisão. Em 1960, mais ou menos 80% da população tinha televisão. Em 1970, 98% das casas tinham televisão. A avó só foi ver televisão pela primeira vez com 15 anos. Mas porque era difícil o acesso, né? Sim. Era difícil, não tinha. Eu vi pela primeira vez em 1970, no Escola Interna. Chegou uma televisãozinha com tipo um caixote, preto e branco, para assistir a tal da Copa do Mundo. Sim. E mais ou menos 70% dos lares existem 3 ou mais televisões dentro da casa. Em média, a televisão fica ligada 7 horas por dia dentro de casa. E as crianças, em média, assistem 4 horas de televisão. Isso aqui é uma estatística que parece que está ultrapassada, né, irmãos? Porque 4 horas...
Já está ultrapassada essa estatística, né? Então, as estatísticas dizem que quando o filho chega na idade de 18 anos, ele já assistiu mais televisão do que tempo que passou na escola. Então, olha o perigo, irmãos, dessa sociedade sendo moldada pela televisão. Então, esse assunto é um assunto muito importante, porque é muito prejudicial aos nossos filhos. A televisão molda a personalidade, molda uma geração. Molda a casa também. Tem casas que a televisão passa a ser a centralidade. Você faz a decoração da sala de acordo com onde você vai botar a televisão. Isso, é isso mesmo. Ela acaba tendo a centralidade. Então se torna um ídolo ou não se torna um ídolo? A centralidade tem que ser ali, ó. Se torna um ídolo ou não, Theo? Se torna um ídolo. Ô, Mário, só colocar um ponto que é importante também. A televisão se torna um ídolo nas casas em virtude da ausência do tempo com Deus, dos pais e dos seus filhos. Certinho. Entendeu? É muito difícil as famílias hoje tirarem um tempo com seus filhos para orar, para ler a palavra. Assim. É o que acontece hoje. Então, assim, até nós que somos a igreja, somos ausentes nesse ponto. Então, o que acontece? O celular toma praticamente todo o tempo do jovem. Se você for ver, como foi falado aqui, as telas hoje em dia, dentro da casa, elas, se você for ver, uma criança que fica de 4 a 6 horas. Sim. O celular que então, isso é um absurdo. A gente tem que se policiar em relação a isso. Quanto tempo eu tenho tirado para orar com meu filho, para ele falar com ele? A mesa, né? Qual o tempo da mesa de comunhão? Eu fiz uma pesquisa, chega a ser assustadora. Em 2016, na Inglaterra, 40% dos ingleses não têm mesa em casa. Olha isso. E fizeram uma pesquisa no Brasil, 60% das famílias não senta para ter uma refeição junto. Olha só, isso é uma tragédia. Sim. 60%. Então, irmãos, o que a televisão traz para dentro da nossa casa? Erotização, fornicação, violência, adultério, divisão. É claro que a gente está falando de um objeto específico, televisão, né? Mas aquilo que a gente leu lá em Romanos, de que toda aquela lista que a gente leu, né? Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, isso tem moldado a sociedade. A televisão tem moldado a sociedade. Não é a única culpada, mas é o principal meio que Satanás usa para moldar. Televisão e, hoje em dia, as telas, né? E eu conversava com uma mãe, a mãe de uma colega do Caleb, né, da escola. A escola, o Francisco de Assis, né? A escola Caleb já saiu de lá. Só que a filha dessa mãe continuou lá no ensino fundamental 2. Caleb saiu porque eu vi que o ensino fundamental 2 lá era complicado. Só que essa filha ficou. E a gente encontrou com ela no shopping. Ela veio falar com a gente horrorizada, irmãos. Eu tive que tirar a minha filha da escola. Porque não é possível que as amizades lá só levavam para o mal, irmãos. Chegando ao ponto de uma menina chegar para a filha dela e falar assim mesmo: por que você obedece a sua mãe? Você não tem que obedecer a sua mãe, não. Pô. Você tem que fazer o que você quer. Você tem que vestir a roupa que você quer. Não tem que negócio de obedecer a mãe, não. Só que a filha conta tudo para a mãe, né? Por isso que a mãe ficou sabendo. Para você ver o ponto de influência de uma criança com relação a outra. É a geração moldada, irmãos. Pela fornicação, pela erotização, pela desobediência, pela insubmissão. Então, esse é o mundo que nós temos que cercar para que o dragão, que não é mais a serpente, é o dragão, não alcance os nossos filhos. Você está falando de colégio católico. Francisco de Assis, né? Mas também tem a questão da menina de 2 anos drogada. Tem toda uma história lá que acontece na escola, né? A menina até xingou os pais da outra, porque falou assim: sua mãe é muito careta. Aí falou um palavrão, né? Isso. Tem nem respeito pela mãe, né? E ela contou tudo pra mãe quando chegou em casa. Aí a mãe falou: você não vai continuar nesse colégio. Já
Já tinha plano de tirar ela do colégio e saiu do colégio. Sim. Ela tá perdida mesmo. O negócio está feio. Então, irmãos, os pais têm que ser advertidos de que eles não vão obter um bom fruto espiritual na vida dos filhos se os filhos estão escravos da televisão ou das telas. Vai ser muito difícil, irmãos. Isso acontece em mais ou menos 98% dos lares cristãos. Essa questão da televisão. E A.W. Tozer, conversando com David Wilkerson, falou o seguinte: para encontrar um lar cristão onde a televisão não reine, é um milagre. Uma conversa de A.W. Tozer com David Wilkerson. Então, existem estudos, irmãos, agora estudos feitos pelo mundo, de que somente o fato de se ver televisão, mesmo que o conteúdo seja bom, o cérebro em crescimento de uma criança sendo exposto à tela da televisão afeta profundamente o desenvolvimento cognitivo da criança. Somente o fato de ficar de frente para a tela. Tanto que a maioria das crianças que estão expostas a horas diárias de televisão tem problemas de concentração, memorização, problema de nervos, instáveis, ansiosas, e a avó acrescentou. E atrás problema de visão, né? Que nem eu notei aqui. Problema na visão, né? Fora a visão espiritual, né? Que também traz problema, né? Estão alertando sobre isso aí. Estão falando que a criança tem que ter tempo de qualidade, com brincadeira, sadia. Brincadeira. Sim. Fora de tela. Porque aí você vai desenvolver a concentração, o cérebro, vários tipos de coisa. Né? Assim, brincar é saudável, né? Faz parte do crescimento. As crianças não estão mais brincando. Qualquer coisa, qualquer tempo livre é tela. Né? Então, eu tenho um adendo importante. A questão das telas faz com que as crianças não queiram mais se relacionar. Também. Muitas não querem ir mais para aniversários, muitas não querem praticar mais esporte, porque elas querem ficar nas telas. Isso. Isso é um absurdo. Sim. E a questão das telas, irmãos, de ficar exposto à tela, eu estou falando o que afeta no cérebro, né? Partes do cérebro da criança que está em desenvolvimento param de funcionar, porque não são estimulados. Porque é uma imagem atrás da outra. Então você fica ali, quase que hipnotizado, na frente da tela, e partes do seu cérebro não funcionam. Diferente de quando você lê um livro, que você tem que imaginar aquilo que você está lendo. Então você estimula parte dos seus cérebros que a televisão faz paralisar. Então isso prejudica em muito o desenvolvimento dos nossos filhos, irmãos. Eu estou falando de conteúdo bom, tá? Não é conteúdo ruim. Só o fato de estar ali já prejudica o desenvolvimento dos nossos filhos. O movimento rápido da televisão, que tende a ser hipnótico, é muito maléfico para o desenvolvimento do cérebro. Tem artigos científicos de pessoas do mundo, né, que falam que você não deve deixar o seu filho vendo televisão até os 12 anos de idade. Então, até os 12 anos, seu filho não é para ver televisão. E é gente do mundo falando isso, tá? Cientistas. Né? Mesmo que o conteúdo seja bom. Agora, se a gente for imaginar o conteúdo, irmãos, aí que o negócio degringola mesmo, né? Não sei se os irmãos já viram... Tem vários vídeos no YouTube, né? Se os irmãos quiserem procurar depois. Muitos fazem isso, né? Mostrando as mensagens subliminares que existem nos desenhos da Disney. Mensagens maléficas que são passadas para as crianças, né? Conceitos que não são do Senhor e que são passados em desenhos infantis. E nossas crianças estão ali assistindo. Agora nós pensemos nos conteúdos de violência, de erotização, que as crianças são expostas, irmãos. Alguém lembra aqui de Malhação? Ninguém lembra? Lembra de Malhação? Sábado de jovem, mas era de jovem só. Eu lembro, era só jovem. Quem lembra do show da Xuxa? Que show da Xuxa é esse, hein? É o Tchan. Banheiro do Gugu. Eita, as crianças viram isso tudo, irmão.
Era de tarde que passava, pô. A família se reunia para ver isso. E tô falando de crente, tá, irmão? Tô falando de crente. De cristão. Meninas precoces. Dá para citar aqui? Não sei. Não vou citar não, deixa para lá. Crianças estão sendo expostas na internet. As próprias crianças se expõem na internet. Tira selfie, faz caras e bocas e coloca na internet, irmãos. E depois o que acontece? Um adulto disfarçado ali de criança, de adolescente, começa a ter contato com essa criança. Os irmãos sabem o que acontece, né? O interessante é que a maioria dos pais não estão nem sabendo o que os filhos estão vendo. Na televisão, no celular, no tablet, não estão nem vendo, irmãos. Porque não há um mínimo de supervisão. Então, às vezes, os pais pensam que o problema está lá fora. Não, o problema está na rua, irmão. Mas a televisão traz o problema da rua para dentro de casa. O celular traz o problema da rua para dentro de casa. Você deixaria seu filho na rua vendo um assassinato? Vendo dois homens se beijando? O que você faz com seu filho? Você, não vê isso não. Esconde aqui assim. Mas dentro de casa, as crianças veem isso. Não é impressionante, irmãos? Você deu o exemplo da escola, né? E o irmão falou da escola católica. Acho que o pior é estar perdido dentro de casa, que é o dia de hoje. Igual aquele filho pródigo. Porque muitos falam do filho pródigo e da ovelha que se foi. Os dois se foram. Mas é uma parábola só. Da dracma que perdeu onde? Dentro de casa. E tinha um outro filho perdido também. O filho que estava em casa também estava perdido. Então nós estamos vivendo dias que nós estamos perdendo nossos filhos dentro da casa do Senhor. Por culpa de quem? É dentro de casa, por causa dos pais. Culpa nossa. Dentro de casa. Lá fora a gente já sabe, já. Mas agora dentro de casa. Entende? Que o Senhor nos resgate, cara. Alguém já ouviu falar de Deep Web? Já. Dark Web? Irmãos, o que tem nesses conteúdos de internet, irmãos, é coisa horrível, tremenda. Irmãos. E tem criança com celular, com acesso à internet. É como se você tivesse um filho e seu filho estivesse correndo por uma avenida cheio de carro passando. Ela quer chegar do outro lado. Você, como pai, você vai fazer o quê? Como pai? Você vai sair correndo atrás do filho antes que o filho acesse a avenida, porque sabe que se ele acessar, ele pode morrer. Meu. Então você corre desesperado e arranca ele de lá. Essa avenida, irmãos, é a internet. A internet é uma grande avenida onde passa muita coisa, irmãos. E se seu filho entrar nessa avenida sem supervisão, sem estar de mão dada contigo, ele vai ser atropelado. Isso é certo. Ele vai ser atropelado. Então, esse depósito de coisas ruins no coração da criança atrapalha quando a gente quer edificar algo do Senhor no coração deles. Está cheio de entulho no coração, irmãos. Então, não é que não possa ter televisão, não é que não possa haver televisão, não é isso que eu estou falando. Mas tem que ser algo controlado. Até determinada idade, é bom até que não veja. Se você der, tem que ser muito controlado. Tem que saber o que vai ver, quantas horas vai ver, se vai ver. E celular, irmãos, tem empregadores que falam que só a partir dos 14 anos, celular. E isso com supervisão. E não sei se os irmãos sabem, os pais, principalmente, né? Existem aplicativos que nós podemos colocar no celular dos filhos para controlar tudo que ele vê, a hora que vê, quanto tempo vê, o que pode e o que não pode. Irmãos. Então nós não podemos ficar atrasados na tecnologia também, os pais. Tem que aprender a usar. É o mundo que a gente vive, irmãos. Você tem que colocar esse aplicativo na vida no celular do filho, se você autorizar ele a usar celular, como internet. É obrigação dos pais, irmãos.
Senão você vai ser negligente. É como se você deixar seu filho atravessar uma avenida, Avenida Brasil, por baixo, sozinho. Ninguém deixa o filho fazer isso. Então por que a gente deixa na internet livre, sem supervisão? É sutil, né, irmão? A gente não consegue perceber o dano que faz. É igual a faca, né? A gente tem uma faca em casa, a faca fica guardada. Imagina se eu fosse lá na tua casa, mãe, amanhã. Aí eu chego lá, tem um facão grandão. Eu vou falar, pô, cara, esquisito. Guarda essa faca aí, por quê? Você sabe que aquilo ali pode trazer um monte de pior. O celular é a mesma coisa. E a gente leva para tudo que é lugar. Vai para a mesa, vai almoçar, tá com o quê? Tá com o celular. Vai para o restaurante, qualquer lugar, vai para o banheiro, gente, é uma coisa que nem nós temos como, se não for correr para o Senhor. Agora a gente consegue. A gente tem uma irmã aqui na reunião que a gente tem que aprender com ela. Porque a gente está indo no curso do mundo. Essa irmã é Araci. Não é Araci? Tem que aprender com a Araci. Tu manda uma mensagem para a Araci, ela nem tá aí, meu irmão. Ela vai vir no outro dia. Não, tá certo, Araci. Você é certa aqui na reunião. Nesse assunto, você tá certa. Fica direto, né? Às vezes ela nem vê. 5 minutos. Continue assim, Araci. A gente tem que aprender com ela, irmãos. Porque a gente dorme com o celular na cabeceira da cama, vai pro banheiro com o celular. Theo me ligou hoje, eu atendi, eu tava no banho, meu. No celular. Eu tava entrando no banho. Aí eu voltei assim, pô, tô indo pro banho. É grudado. É como o Luiz Fontes fala, né? O celular é uma parte do meu corpo fora de mim. E por que não a Bíblia assim, dessa forma? Tem muitos vídeos assim, né? Você acordando lendo a Bíblia. Então, assim, se pro adulto já é difícil e é complicado, irmãos, imagine para um adolescente, para uma criança. É porque, assim, o adulto diz para a criança que não pode usar o celular, mas a criança vê os pais com o celular todo o tempo. Sim, complicado. É claro que a gente sabe que hoje existe uma questão de trabalho. Tudo agora está no celular. Você quer ir para o banco? É celular. Você quer resolver alguma coisa de trabalho? É celular. Então, assim, está tudo indo para o celular. Então, como uma ferramenta de trabalho, é claro que você vai ter que ter aquilo ali. Né? Você quer falar com os irmãos, compartilhar alguma coisa? É celular. Então, o que é o celular, irmãos? O celular, ele tem coisas boas, que ajudou em muito sentido. Mas junto dessa coisa boa, desses conteúdos bons, dessa função boa, está misturado coisa ruim. Está tudo junto. Então nós temos que fazer esse juízo de discernimento. É um juízo de discernimento, irmãos. Que nossos filhos não têm. A gente acha que nossos filhos têm esse discernimento? Não temos. A gente está aprendendo, irmãos. Imagina os filhos. Efésios capítulo 5. O TikTok foi desenvolvido na China e a própria China não utiliza o TikTok. Já ouvi falar isso aí. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora... Amém, irmão. Agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, irmãos. Aprovando o que é o que não é agradável, a gente arranca fora, a gente tira, a gente destrói. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes, condenai-as. Isso que a gente tem que fazer, irmãos. Televisão tem que arrancar fora. Celular tem que arrancar fora. Tablet, telas tem que arrancar fora. Arrancar fora em que sentido? É fazer como faziam antigamente? Que antigamente, quando surgiu a televisão, os crentes fizeram o quê? Não pode assistir televisão, arranca fora. Aí tinha pastor com a televisão escondida dentro do guarda-roupa. Para ver televisão. Né? Não esqueçamos, irmãos, aquilo que o Flávio falou e que nós temos falado nas reuniões. Se você vai tirar algo,
Você tem que ter dedicação, que vai ter que acrescentar algo no lugar, irmãos. Dedicação, amor e disciplina. Você vai ter que dispor de tempo para estar com o seu filho. Porque se você tirar a tela, seu filho vai fazer o quê? Você tem que estar ali, presente com ele. Antigamente, tirar era mais fácil. A criança arrumava as brincadeiras, né? Isso. Ela arrumando coisa para fazer, porque não tinha tela. Até eu mesmo, que eu sou não conheço. Deuteronômio 7. Apanhava para sair, agora não, apanhava para entrar. Agora apanha para sair, é. Tem que bater para sair. Antigamente eu apanhava para entrar. Eu falei para chegar meio-dia, pô, tá bom, futebol. Chegou 1 hora da tarde, agora tem que bater para sair. Não pode, pô. Vamos sair, não quero. Vamos fazer, não quero. Caraca, tem que bater para sair. Caleb é uma criança das antigas, Caleb. Caleb das antigas. Caleb deixar ele ficar jogando bola direto lá na 40 lá. Tem que ir lá buscar ele. Deuteronômio 7, 26. Deuteronômio 7, 26. Esse é um assunto muito rico, gente. Deuteronômio 7, 26. Não porás, pois, abominação em tua casa. E a gente coloca. Não colocarás abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. E de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então não tem que dar um pouquinho de Cristo e um pouquinho do mundo, irmãos. Tem que abominar, tem que detestar. Fala. Anátema é maldito. Então, um dia desse, meu Caleb, né? Perdão, Caleb, mais uma vez. Pai, eu queria ter Spotify. Eu falei, pra que tu quer ter Spotify? Você vai escutar louvor? Não vai. Então vai ter Spotify pra quê? Pra escutar música do mundo? Conteúdo mundano? Vai te acrescentar em quê? Vai te alimentar em quê? Em coisas do Senhor ou em coisas do mundo? Então você não vai ter Spotify. É claro que tem que ter uma conversa, tem que explicar. Eu estou aqui resumindo para os irmãos. Quero ter Instagram. Vai ter Instagram para quê? Senão você é isolado do mundo. Quando você tiver a idade certa, você vai ter, você vai gerir a sua vida. Mas enquanto está debaixo da minha supervisão, eu tenho que cuidar. Pô. Tem gente que se vicia em pornografia pelo Instagram. Pelo Instagram. Então, para que meu filho vai ter Instagram? Vai ter Facebook? Vai ter Spotify? No máximo que ele usa é YouTube. Para ver um videozinho de futebol, alguma coisa, entendeu? Mas mesmo assim, vigiado e controlado. Então, irmãos, algumas pessoas podem estar pensando que tirar a televisão, tirar a internet é isolar os filhos completamente do mundo. Ou então você vai excitar ele, despertar a curiosidade para coisas do mundo. E acham que isso é muito radical. É aquilo que eu falo. Se você tira uma coisa, você tem que incluir outra. Isso vai depender da sua disposição, da sua dedicação, do tempo que você vai dispor para estar com o seu filho, irmãos. João, capítulo 17, para finalizar. João 17. Versículo 12. João 17, 12. Jesus no relacionamento com seus discípulos. A gente pode trazer para o relacionamento dos pais com filhos. O que o Senhor fazia com os discípulos? Estando eu com eles no mundo, não é que você vai tirar seu filho do mundo, irmãos. Nós estamos no mundo. Mas nós não somos do mundo. Estando eu com eles no mundo, o que o Senhor fazia? Guardava-os em teu nome. Nós temos que guardar os nossos filhos no mundo, irmãos.
no mundo, guardá-los do mundo. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Nós não queremos que nossos filhos se percam. Então, o Senhor nos colocou como guardiões dos nossos filhos. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o Senhor, ao mesmo tempo que guardava os discípulos, o Senhor rogava ao Pai que os livrasse do mal. Nós é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que nós guardamos os nossos filhos, fazemos o nosso papel, nós temos que rogar ao Senhor para que Ele livre nossos filhos do mal. Por quê? Porque não são do mundo. Nossos filhos não são do mundo, irmãos. Como eu do mundo não sou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já falou Josué. Versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, em casa tem que ter mesa. Em casa tem que ter palavra. A hora principal lá em casa é a hora da refeição, irmãos. É a hora que eu sento, a gente senta em família lá na bancada, na mesa. E é nessa hora que eu vou disciplinar meu filho, vou conversar com ele sobre algo errado que ele fez, vou ensinar algo para ele, para a Evelyn, vou conversar, vou perguntar, fala alguma coisa aí sobre tal assunto. Esse livro que você está lendo, fala alguma coisa. É na mesa que isso acontece, irmãos. Isso acontece diariamente. Então a gente tem que estar em torno da mesa e da palavra, irmãos. Dedicação. Mas às vezes a gente quer ficar tranquilo na nossa e faz o quê? Dá a tela para o filho. Vai lá, fica na tela que eu vou ficar aqui tranquilo na minha. Isso é muito perigoso, irmãos. E alguém pode dizer, né? Você está sendo muito legalista. Você está sendo muito religioso, muito radical. Radical, irmãos? Os irmãos já leram Mateus capítulo 5? Já? Já, né? Já estamos aqui, né? Mateus 5, né? Mais radical que o Senhor? O que o Senhor falou? Se você apenas olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Você quer mais radical que isso, irmão? Se teu braço te faz pecar, faz o quê, Arthur? Arranca e lança fora. Você quer mais radical que isso? Se teu olho te faz pecar, faz o quê, Daniel? Arranca. Fazer juízo de discernimento. Nós temos que arrancar, irmãos. Nós temos que derrubar. Nós temos que destruir para poder querer edificar algo do Senhor no coração dos nossos filhos. Então essa é a palavra de hoje para os irmãos. Porque a gente pode querer dar pão para os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo está dando veneno. O que vai fazer mais efeito, irmãos? O pão ou o veneno? Então que nós tenhamos discernimento, juízo de discernimento espiritual. Para que os nossos filhos sejam livrados do mal nesse mundo. Amém, irmãos? Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa exortação tão necessária nos nossos dias, Senhor. Dizem que as pessoas estão perdidas, Senhor Deus, sendo levadas para um lado e para o outro, Senhor Deus, por uma cultura mundana, mas como nós aprendemos nessa manhã, nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos do Senhor, nós não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo. Então que o Senhor nos dê esse discernimento espiritual, Senhor, que vem pela Tua palavra e pela comunhão com o Senhor. Que nós possamos fazer separação em nossas casas, Senhor, daquilo que é do Senhor e daquilo que é do maligno, Senhor. Sabemos que o maligno está em derredor, mas que ele não entre em nossas casas, Senhor, porque temos um guarda fiel que é o Senhor, que nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor.